Pai do Céu essa manhã. Meus irmãos, graças a Deus, né? Mais um estudo bíblico da palavra. E eu quero convidar a igreja para nós nos colocarmos de pé e fazermos uma oração, agradecer ao Senhor nessa manhã de hoje. Oremos ao Senhor, soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, mais uma vez aqui estamos reunidos em Tua presença como igreja, Pai, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Hoje nós vamos aprender mais sobre a nossa paternidade celestial, que é o Senhor. Então que o Senhor venha abrindo os olhos do nosso entendimento, repreendendo toda a retaliação do inimigo, todo o bloqueio, toda a barreira que muitas vezes o inimigo quer colocar nas nossas mentes, meu Deus. Toda a batalha espiritual que é travada, meu Deus, invisivelmente, que muitas vezes nós nem vemos, mas que o Senhor venha nos dar vitória nessa manhã de hoje. Abençoe meus irmãos que já estão aqui presentes, Pai, que levantaram cedo, que estão aqui priorizando o ensino nessa manhã de hoje, meu Pai. Abençoe cada vida, cada família aqui representada, meu Deus, que através desses ensinamentos que são dados aqui, que essas pessoas também possam transferir para suas famílias também esses ensinamentos e que o Senhor venha alcançar também muitas vidas através desses estudos também, Pai. Em nome de Jesus, as vidas que irão chegar também, que o Senhor traga em paz, em segurança, as que não podem vir hoje, que estão viajando, que o Senhor venha guardando, livrando de todo o mal também, Senhor, nos abençoe. É o que nós te pedimos pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu perdão nessa manhã, e assim te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar nessa manhã de hoje, e hoje nós vamos... Presta tua revista rapidinho. E hoje nós vamos aprender a lição número 2. Nós estamos estudando esse trimestre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Hoje eu trouxe a revista errada, porque as revistas são tudo da mesma cor, né? Mais ou menos tudo da mesma cor, marrom. Eu trouxe foi da lição passada, né? Mas graças a Deus tenho aqui no tablet, então não vai ter problema nenhum. Lição número 2 tem como título o Deus Pai. Essa é a lição número 2. E nós já vamos aqui para o textuário da lição, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 27, na parte C. Os irmãos estão observando aí um Czinho bem pequeno. Mateus 11, 27, um C pequeno. Quando tem esse C é porque significa que é o final do versículo, né? Às vezes o versículo é muito grande, aí é dividido, parte A, parte B e parte C. Mateus 11, 27, a palavra de Deus diz: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verdade prática: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai, por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Os irmãos observaram que esse versículo ele fala algo assim intrigante. Ele diz o seguinte, né? Que ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí nós podemos ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Pensar, pastor, então quer dizer que Jesus ele só revela o Pai para quem ele quiser? Quem ele não quiser revelar, Jesus não revela? Então Jesus vai querer só para alguns revelar o Pai e para outros não? No decorrer da lição nós vamos responder essa pergunta, nessa questão. E se eu esquecer de responder, os irmãos me lembram. Que às vezes eu falo que no final da questão eu vou responder, né, da lição, e às vezes eu esqueço. Então se eu esquecer, os irmãos me lembram. Objetivos da lição: reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai, entender que o Pai se revela plenamente em Cristo e identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Vamos aqui para a introdução, e a introdução diz: a doutrina da Trindade é um mistério revelado por Deus e essencial à fé cristã. Como estudamos na lição passada, a Bíblia ensina que existe um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Criador de todas as coisas, o planejador da redenção e aquele que se revela amorosamente à humanidade. Pela fé em Jesus Cristo, somos convidados a conhecê-lo não apenas como Deus soberano, mas como Pai celestial, com quem podemos nos relacionar. Aqui nós já começamos a responder a pergunta, né?
Jesus ele revela só para alguns e para outros não. Aqui está escrito nessa lição que nós somos convidados a conhecer o Pai, né? Mas se a gente não quiser conhecer, aí como é que Jesus vai nos revelar? Não é verdade? Temos que querer conhecer também. E aqui no tópico 1, a identidade de Deus, o Pai. Ponto 1. O Pai é o único Deus verdadeiro. A Bíblia afirma de forma categórica e absoluta que existe um só Deus. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí eu faço uma pergunta, né, para a gente interagir aqui. O Pai é Deus. O Filho também é Deus? Jesus? O Filho também é Deus. E o Espírito Santo? Também é Deus. Pastor, então são 3 deuses? Não, nós aprendemos na lição passada. É um único Deus. Uma única essência em 3 pessoas distintas. Meu corpo, eu sou o William, né? O meu corpo faz parte da minha pessoa? William, meu corpo? Faz. A minha alma também faz? E o meu espírito também? Corpo, alma e espírito formam um único ser. Pai, Filho e Espírito Santo formam um único Deus. Né, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Meu tablet às vezes dá umas viradas aqui sem eu permitir. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos lá. Ponto 2 aqui. O Pai é a fonte da divindade. Isso me intrigou um pouquinho também. Eu fico curioso, né? O Pai é a fonte da divindade? Então ele criou o Filho, ele criou o Espírito? Vamos ver se é isso mesmo? Aqui diz, o Pai é a fonte da divindade. Deus Pai é eterno, não teve começo e nunca terá fim. A Bíblia afirma que Ele é o Deus eterno. Está lá em Deuteronômio 33, 27. Existindo por si mesmo, sem depender de nada ou de ninguém. O Pai é imutável, perfeito e sempre foi o mesmo. Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. É também o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e o doador da vida, sustentando toda a criação pelo seu poder. Como primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai é a origem eterna da divindade, de quem o Filho é eternamente gerado e de quem o Espírito Santo procede. Então aqui, irmãos, diz que o Pai, ele é eterno. Ele não depende de nada e nem de ninguém para existir. Ele é Deus. Uma das coisas, uma das maneiras que Deus se identificou na Bíblia, diz: eu sou o grande, né? O grande eu sou. Eu sou quem eu sou, né? O grande eu sou. Então ele não depende de nada e nem de ninguém para existir. Aí aqui a Bíblia fala que Jesus, ele é gerado pelo Pai. Mas não significa que Jesus ele foi criado pelo Pai. Aqui está dizendo que Jesus foi gerado eternamente. Pastor William, como entender isso? Isso é um dos mistérios que a nossa mente limitada não consegue entender, né? Mas o Filho é gerado eternamente. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente também. Ou seja, tudo eternamente. Não é que Jesus passou a existir. Jesus ele sempre existiu. Não é que o Espírito Santo passou a existir. O Espírito Santo sempre existiu eternamente com o Pai. Jesus é gerado eternamente. Porque isso também já me criou dúvidas na minha mente também, né? Mas é aí que a gente busca Deus, busca aprender um pouco mais e estudar um pouco mais para entender. Se alguém chegar em você e disser que Deus, né, em algum momento ele gerou Jesus, não, Deus ele gerou Jesus na eternidade, eternamente gerado pelo Pai. Quando fala que Deus é a primeira pessoa da Trindade, não está dizendo em sentido de importância. Porque não tem esse negócio de o Pai é maior do que o Filho é maior do que o Espírito. Não. Todas essas 3 pessoas da Trindade têm o mesmo poder. O Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Pai, o Filho não é maior do que o Espírito Santo. Eles têm a mesma importância, o mesmo poder e a mesma divindade. Quando fala a primeira pessoa, é apenas uma maneira da gente organizar melhor na nossa mente, né? Da gente entender. Porque se a gente for olhar para o Antigo Testamento estava revelando quem? O Pai, né? Estava revelando o Deus de Israel. Aí no Antigo Testamento já apontava para Jesus, que era o Messias que ia vir. Apontava para o Espírito Santo, que ia ser derramado sobre toda a carne.
Mas o Antigo Testamento revela basicamente Deus Pai. Aí quando Jesus Cristo veio sobre essa terra, né, o Filho foi revelado. E quando o Filho foi revelado, o Filho passou a revelar quem? O Espírito Santo, né? O Filho passou a apontar para o Espírito Santo. O Filho disse, eu vou ter que ir para estar do lado do Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Então a maneira da gente entender é essa. Primeiro foi revelado o Pai, depois foi revelado o Filho e depois foi revelado o Espírito Santo. Então quando você ouvir a primeira pessoa é o Pai da Trindade, né? A segunda pessoa é o Filho, que é Jesus, e a terceira pessoa é o Espírito Santo, é só uma maneira da gente organizar melhor. Mas um não é maior do que o outro e um não é mais importante que o outro, não. Todos possuem a mesma divindade e o mesmo poder. Amém? Entendido até aqui? Ontem, né? A irmã Natália estava até aqui na porta. Ontem veio um senhor, né? Um senhor passou aqui com um papelzinho, né? E me deu. Depois você lê, né? E a gente, por educação, a gente não vai nem negar nem nada. Não, pega aqui, depois eu leio sim. Aí ele já falou algumas coisas ali comigo, né? E tudo. Mas eu já sei. Ou é testemunha de Jeová, ou é adventista do sétimo dia, né, e tudo. Então eu já sei, mais ou menos, né, no que eles creem e a doutrina que eles acreditam. E a adventista, a testemunha de Jeová, uma das coisas que eles não acreditam, eles não acreditam que Jesus, ele é Deus. E algumas linhas do adventismo chegam até a dizer que Jesus e Gabriel, anjo Gabriel, né, são a mesma pessoa. Então tem algumas coisas, irmãos, algumas distorções, né, que pode confundir a nossa mente. Por isso que esse estudo aqui vai tirar muita dúvida nossa. Se alguém chegar para você e dizer que o Pai é maior do que o Filho, e o Filho é maior do que o Espírito Santo, não. Tem até doutrinas que ensinam também que o Espírito Santo é uma força, uma energia, mas nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele sente, ele chora, ele nos direciona, né? Ele fala conosco, ele está do nosso lado, ele nos faz companhia, ele fica com ciúmes. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, né? Que Deus, ele tem ciúme de nós. Então é uma pessoa também, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo tem a pessoalidade também, são uma pessoa. Como primeira pessoa, por isso que chama de pessoa, né? Como primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai é a origem eterna e divina de quem o Filho é eternamente gerado e de quem o Espírito Santo procede. Tem até um desenho ali, né? Tem o Pai como fonte, tem ali também o Pai, o Filho, né? Ali dizendo que é um só Deus também. O Pai criou todas as coisas, o Filho participou da criação e também o Espírito Santo participou da criação também. Aqui está dizendo que eles são o que também? Imutáveis e perfeitos. Pode falar, irmão. Mas contudo não faça a minha vontade, mas a sua, né? Jesus Cristo, quando ele esteve nessa terra como homem, ele até colocou o Pai, né, acima dele, como homem, né? Mas como Deus, todos possuem a mesma divindade e o mesmo poder. Como homem, Jesus se sujeitou ao Pai, né? Porque ele é o Filho eternamente gerado. O Filho se sujeita ao Pai, mas isso não significa que Jesus é menor. Até porque a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus também é o Criador. E o Espírito Santo? A Bíblia fala que no início a terra era sem forma e vazia. E o Espírito, né, pairava sobre as águas. O Espírito Santo também participou da criação. Aí vamos lá, a Aninha fala. Ser igual a Deus. Isso. Mesmo sendo Deus, isso. Ele não teve a pretensão de ser igual a Deus, né? Ele abriu mão dos seus atributos, da sua divindade, né? Não que ele deixou de ser Deus, né? Ele abriu mão de usar os seus atributos, as suas divindades. Pastor William, mas Jesus, ele andava sobre as águas, ele fazia milagres extraordinários. Mas a palavra de Deus fala que ele era cheio do Espírito Santo. Ele fazia através do poder do Espírito, como homem, através do poder do Espírito Santo. A fé de Jesus é uma fé perfeita. E Jesus falou, se vocês creem em mim, se a fé de vocês realmente for aquela fé, né, poderosa, vocês serão capazes até de transportar montanhas. Falar, monte, saia daqui, vá para lá, e os montes vão obedecer vocês. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de fé
é que faz com que os milagres aconteçam nas nossas vidas e através de nós também. Para você colocar a mão na cabeça de um enfermo, né? Tem que ter fé, tem que estar cheio do Espírito Santo, expulsar demônios também. Tem que ter fé e ser cheio do Espírito Santo também. Agora, quem decide a hora que o milagre vai acontecer é Deus. Nós oramos, mas a vontade dele é soberana. Porque às vezes a pessoa pode desanimar, pastor, eu já orei muito para uma pessoa da minha família que está doente, a pessoa não cura, não melhora. Jesus, ele ensina, né, que todas as coisas têm um propósito e tudo é para a glória dele. Então, Deus é que sabe a hora de curar, a hora de fazer o milagre e a hora de não fazer também. Nós temos que usar a nossa fé em todo o tempo. Porque nós nunca sabemos também que hora que vai vir esse milagre, né? Essa verdade não indica superioridade, mas ordem e relacionamento dentro da própria Trindade. Então, relacionamento, né? O pai se relaciona com o filho se sujeita ao pai, o filho glorifica ao pai, o Espírito Santo glorifica ao Senhor Jesus Cristo também. É apenas ordem e relacionamento. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E Ele nos criou para nós nos relacionarmos também. Então essa questão de dizer, eu sirvo a Deus em casa mesmo, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu busco a Deus, Deus conhece o meu coração, mas não tem a comunhão da igreja, irmãos, essa pessoa não está ali praticando o que a palavra de Deus ensina, né? Porque tem pessoas que têm esse pensamento, eu vou servir a Deus em casa mesmo, Deus é que sabe da minha sinceridade com Ele, Deus é que sabe do meu coração com Ele, mas não quer ter a comunhão. Ou seja, quer o Pai, mas não quer os irmãos. Se eu quero o Pai, eu tenho que também aceitar os irmãos, né? Irmã Raimunda? Então já ensina ele, né? Já ensina ele que Deus nos chamou também para comunhão. Anotem aí para vocês lerem depois, Hebreus capítulo 10, versículo 25, onde a palavra de Deus fala, não deixeis de congregar, não deixeis a vossa congregação, como é o costume de muitos, né? Não deixe o costume de se reunir como igreja, porque tem várias versões, mas todas elas ensinam que estar em comunhão, né, frequentar os cultos, estar em comunhão com os irmãos é bíblico e é uma ordenança bíblica. E quem não faz, pastor? Quem não faz está cometendo pecado, porque em Hebreus 10, 26 também fala o seguinte, se nós, depois de conhecermos a verdade, né, continuarmos em pecado, já não resta mais sacrifício. Ou seja, se a gente sabe o que tem que fazer e não faz, é pecado, né, irmãos? Meu Deus do céu. Tá vendo? Vai ensinando ele, irmã Raimundo, vai ensinando. Ponto 3, irmãos. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Na Trindade, o Pai exerce a função de paternidade, agindo sempre em perfeita harmonia com o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que Deus opera de forma trinitária. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6, diz o seguinte, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Senhor é o mesmo e Deus é o mesmo. Viu aí a Trindade de novo, irmãos? Vou repetir. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Senhor, que significa o nosso Senhor Jesus, né? É o mesmo e é o mesmo Deus também. O Deus também é o mesmo. Aí a Trindade nesse versículo também. Espírito, né, o Filho e o Pai se revelando também. A nossa irmã Laiana até falou uma coisa interessante na aula passada. Ela falou, pastor, eu nunca tinha reparado que nas bênçãos apostólicas aparece a Trindade, né? E nas bênçãos apostólicas aparece a Trindade. Até minha esposa também, eu vou começar a lembrar ela, que quando ela vai dar a bênção apostólica, né? Ela fala, como é que você fala, Nilma? A bênção apostólica? Fala aí, repete aí. Aí, ó. Tá errado, irmãos. Ela falou, a graça, a paz e a consolação do Espírito Santo esteja sempre com nós. Só apareceu um da Trindade, só o Espírito Santo. E a bênção apostólica, aparece ali os três, né? Fala que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação ou a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Então você está falando só do Espírito Santo, faltou Jesus e faltou Deus também.
Mas o estudo bíblico é para nós aprendermos. Mas eu não vou dizer que é a culpa dela, não. A culpa é minha mesmo. Porque muitas vezes ela fala aqui, eu nem percebo, né? Ela fala, mas semana passada eu comecei a observar. Eu falei, mas ela está falando só do Espírito Santo. É igual quando a gente batiza, né? Tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem pessoas que ensinam que tem que batizar só no nome de Jesus. Mas a Bíblia ensina batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica nos ensina a falar das três pessoas da Trindade, né? A graça vem através de quem? Jesus, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala muito do amor de quem? Do amor de Deus, né? O amor de Deus e a comunhão, porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Ele está em comunhão com nós, né? E ele é o nosso consolador. Então, a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Ou consolação do Espírito Santo. É a maneira mais correta de se dar a bênção apostólica. E é bom os obreiros aprenderem, né? Os obreiros chegar aqui na frente também e praticar também, né? Porque senão fica só o pastor aqui o ano todinho. Não se esqueçam, até enjoa, né, irmãos? O pastor vai até enjoar de falar. Não se esqueçam, ama Deus, ama seu próximo. Então é bom os irmãos também estarem dando as bênçãos apostólicas aqui, né? Na frente também. E é uma maneira de capacitar. Se tem dificuldade de aprender, escreve. Escreve, vai lendo ali, vai decorando. Muitas coisas que eu tenho dificuldade para aprender, eu escrevo. Eu aprendo melhor escrevendo. Todos nós aprendemos melhor escrevendo. Até contar uma experiência rapidinho para os irmãos aqui, que às vezes os irmãos pensam, nossa, o pastor decora vários versículos, ele memoriza. Irmãos, eu sempre tive dificuldade de memorizar as coisas, de lembrar das coisas. Se alguém me perguntar de datas aqui, dificilmente eu vou conseguir lembrar. Agora, a palavra de Deus, eu tenho uma facilidade maior de lembrar de algumas coisas, memorizar, primeiro porque eu gosto. Eu amo a palavra de Deus, eu gosto, fala comigo, fica no meu coração, né? Mas no começo da minha fé, a minha esposa vai lembrar disso, nós íamos lá para a Igreja Paz e Vida, lá em Taguatinga, para ouvir umas pregações. Eu gostava muito das pregações de lá, né, da Paz e Vida. E a gente ia para o culto que tinha lá de manhãzinha, tinha aula de teologia também, mas tinha o culto e tinha as pregações. Eu ia, irmãos, com a caneta e um caderninho. O que o pastor ia pregando lá que me chamava a atenção, eu anotava. Falava um versículo, eu anotava. Falava uma coisa que me chamava a atenção, eu anotava ali. Isso foi me ajudando, né, nas pregações e foi me ajudando também a aprender mais da palavra e memorizar vários versículos. Então, dou até esse conselho. Sempre tem uma caneta, anote. Na revista fica meio sem espaço, né, de anotar na revista. Você pode anotar também no caderninho. Na sua casa, quando você lê algo ali que chamou a atenção, você escreve. Isso vai ficando na sua mente. Ajuda a memorizar. Não existe esse negócio de você ir para o colégio e não escrever, né? No colégio tem que escrever, não é isso? Para ficar mais fácil de memorizar. Amém? Vamos lá. Isso não significa que uma pessoa seja maior ou menor do que a outra, já falamos sobre isso. As três pessoas são iguais em poder, glória e eternidade, mas atuam de maneira distinta. Aqui a diferença, irmãos. O Pai falou e ordenou a criação, Salmos 33:9. O Filho executou a criação, está lá em João 1, versículo 3. E o Espírito Santo participou, dando vida e sustentação. Então, cada um age em uma área, né? E os três trabalham para o mesmo objetivo, que é a nossa salvação. Da mesma forma, o Pai planejou a redenção, o Filho a realizou na cruz, nós aprendemos isso semana passada, e o Espírito Santo aplica essa obra ao coração dos crentes. Lá em Tessalonicenses, a Bíblia vai dizer o seguinte, né? Tessalonicenses capítulo 5 em diante, que vai falar ali dos nossos deveres como cristão, nossos deveres para uns com os outros, né, para com as lideranças. E ali também neste mesmo capítulo diz o seguinte, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis, né? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Como que Deus nos santifica? Através da ação do Espírito Santo. Porque se o Espírito é santo, ele produz o que em nós? Santidade. Mas se for o demônio que estiver agindo nas nossas vidas, só vai produzir coisas ruins, né? Só vai produzir maldade, pecado, né? Por isso que nós temos que nos sujeitar totalmente à ação e ao poder do Espírito Santo. Aqui continua dizendo, como afirma o credo de Atanásio, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Mas as três pessoas são coeternas e coiguais.
Ou seja, elas vivem eternamente e elas são iguais eternamente também. Elas convivem, né, eternamente. Assim, ao conhecermos Deus como Pai, aprendemos que Ele age sempre em comunhão perfeita com o Filho e com o Espírito Santo, revelando um Deus único, vivo e plenamente relacional. Então, irmãos, sempre quando Deus está trabalhando nas nossas vidas, nós vemos essas três pessoas trabalhando: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo falou para nós orarmos ao Pai em nome de quem? Em nome dele, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome, vos será feito, né? Então Jesus ensinou a orar ao Pai, mas é no nome dele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia ensina que tem também uma pessoa da Trindade que intercede por nós. Até quando nós oramos errado. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Então nas nossas orações também, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Então tem hora que nós estamos conversando com Deus Pai, né? Pai, tem hora que nós estamos conversando com Jesus, tem hora que nós estamos conversando com o Espírito Santo, né? Mas todos, o único Deus também, né? Está nas nossas orações. Como eu falei, tem um livro que chama O Deus Esquecido. E esse Deus esquecido que esse livro fala é o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós esquecemos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é aquele que veio para estar do nosso lado, é o nosso consolador, é o nosso ajudador. E eu costumo pensar, quantas vezes nós acordamos, irmãos? Às vezes nós até oramos ali, né? Lemos uma palavra, oramos e tudo. Mas quantas vezes nós acordamos e nós levamos a nossa vida como se o Espírito Santo não estivesse ali do nosso lado, né? Nós nem falamos, bom dia, Espírito Santo. Quando nós vamos em algum lugar que você pode ficar com medo, achar perigoso, você pode falar, Espírito Santo, me guie, me direcione, me ajude, me proteja. Espírito Santo, vamos comigo. Tem que resolver alguma coisa? Fala, Espírito Santo, vamos comigo. Quantas vezes nós passamos o dia todinho sem conversar com o Espírito Santo? É uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas às vezes nós ignoramos essa pessoa, né? É a mesma coisa de eu passar o dia todinho do lado da irmã Natália sem falar nada com ela, né? Como se ela nem estivesse do meu lado, como se ela nem existisse. Isso mostra muitas vezes como está a nossa fé, né, irmãos? O Espírito Santo está sempre do nosso lado, ele é o nosso ajudador. Hoje logo de manhã eu vi uma gritaria lá em casa, né? Aí abri a janela ali para ver o que era. Um assaltante lá, tinha roubado, não sei se foi um celular, roubaram alguma coisa lá. O pessoal começou a gritar, né? Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. E começaram a correr atrás dele. Falei, tá vendo? Logo de manhã, tudo claro já, as ruas tudo movimentado. E já a pessoa corre o risco de ser assaltada, de ser até morto, né? Morta. Então, irmãos, todos os momentos nós temos que estar lembrando que nós temos um Deus que nos protege, que nos guarda. Mas nós temos que estar pedindo essa proteção, pedindo essa ajuda, irmãos. Porque às vezes a falta de fé também pode trazer consequências ruins para as nossas vidas. Então vamos lá. Tópico 2, o Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Jesus ensinou que Deus não se revela por mérito intelectual, posição social ou sabedoria humana. Mateus 11:25 vai dizer, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Os sábios e instruídos citados por Jesus representam as pessoas que confiavam em sua própria sabedoria, como os fariseus e escribas e até mesmo os filósofos da filosofia grega, mais tarde citados por Paulo. Os pequeninos são aqueles que se aproximam de Deus com humildade e coração ensinável como crianças. Provérbios 3, versículo 7 e Mateus 18, 2 ao 4, a palavra ensina o seguinte, Deus resiste ao soberbo, mas se revela aos humildes. Nós falamos isso aqui, né, nas lições passadas. Irmãos, as pessoas que mais têm facilidades para aprender são as pessoas que são humildes. A gente tem que chegar para aprender com o coração humilde, com o coração aberto. Já observou que aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa soberba, nunca aprende nada? Você vai ensinar alguma coisa, sabe de nada, quem sabe sou eu. Né, irmão Raimundo? Quem sabe da minha vida sou eu, porque o coração é orgulhoso, o coração é duro, o coração não é ensinável. Aí sabe o que acontece? Nós vamos responder aquela pergunta lá do comecinho. Aí o filho não revela o pai para essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa é orgulhosa. E Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então se a gente for pegar aqui, vou pegar até o comecinho aqui, o texto áureo. Travou aqui, quem está com o texto áureo aí mais fácil, lê aí.
Deu uma travada aqui, não tá. Mateus 11, 27. Leia aí para mim. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí veio aquela pergunta do começo, né? Ué, então quer dizer que Jesus ele quer revelar o Pai para alguns e para outros ele não quer revelar? É porque só é revelado o Pai para as pessoas que são humildes. As pessoas que têm o coração ensinável. Irmãos, muitas vezes nós somos birrentos, é ou não é verdade? É claro que dependendo do temperamento de cada um, né? Tem uns que são mais birrentos, outros menos. Mas às vezes nós somos birrentos. Alguém quer dar uma bronca na gente ali, a gente não gosta. A gente faz beicinho, fica com a cara emburrada. Mas mesmo assim, quando a gente não gosta, irmãos, mas a gente fica refletindo naquilo ali que foi dito. E quando nós damos razão, peraí, eu não gostei do que foi dito, mas aquilo que foi dito é verdade. Aí, irmãos, aí nós vamos ter a revelação de Deus nas nossas vidas, né? Aí sim a palavra de Deus vai fazer efeito nas nossas vidas. É por isso que existem muitas pessoas hoje em dia que não acreditam em Deus. A gente fala de Deus, ensina sobre Deus, né? Prega sobre Deus, a pessoa endurece o seu coração. Até no Salmos, se eu não me engano, Salmos 90, ou é 92, ou é 90 ou é 92, agora falhou a memória. Mas tem um Salmos que diz isso: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como aconteceu lá no deserto. Muitos endureceram o coração e morreram picados por serpentes, irmãos. Então Deus ele se revela aos pequeninos. Pastor William, quem são os pequeninos? Os baixinhos igual pastor? Não, irmãos, os pequeninos não são os pobrezinhos, coitadinhos, não. Os pequeninos são os humildes. Aqueles que assumem uma posição igual a posição de uma criança. A criança está sempre ali, você pode dar uma bronca nela, mas daqui a pouco ela está ali do teu lado de novo, né? Não fica guardando raiva por muito tempo. Os pequeninos, igual ontem, estavam aqui aprendendo, né? Aí a Nima me falou que a Raquel até fez uma pergunta interessante. A Nima falando de Jesus, aí a Raquel falou, eu não estou vendo ele. Que as professoras falam, né? As tias falam, Deus está aqui. Aí a Raquel, mas eu não estou vendo ele. Aí as tias tiveram que ensinar, né? E aí, aí as tias tiveram que ensinar, não, mas a gente sente ele, está aqui presente. E aos poucos eles vão entendendo. Mas, ou seja, o coraçãozinho deles já estão abertos ali para aprender. Aí, ó, estou conseguindo pegar nele. É engraçado. Então é isso, irmãos. Deus, ele se revela aos pequeninos. Deixa eu só voltar aqui na minha aqui. Aos humildes, né? As pessoas que mais têm facilidades para aprender são as pessoas humildes. Deixa eu ver aqui onde eu estava, no finalzinho aqui, né? Isso nos ensina que o Pai se deixa conhecer por quem reconhece sua dependência dele. O conhecimento verdadeiro de Deus começa com humildade, não com arrogância espiritual. Tem muitas pessoas orgulhosas, arrogantes espirituais que estão aí, né? Além de não acreditar em Deus, zomba de Deus, não é verdade? Escarnece de Deus, fica fazendo piada com o nome de Deus. Essas pessoas, se não se arrependerem, irmãos, vão pagar um preço muito alto por zombarem de Deus. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, o homem também vai colher. E às vezes a pessoa passa a vida toda zombando de Deus, a gente pensa, nossa, mas não acontece nada, a pessoa está zombando de Deus, não acontece nada. Irmãos, nem toda justiça, né, nem todo castigo vai ser nessa terra, não. Assim como nem toda bênção nós vamos experimentar nessa terra também não. O que vai resolver tudo isso vai ser a eternidade. Toda injustiça vai ser resolvida na eternidade. E até o seu trabalho, que muitas vezes fala, pastor, mas eu estou me dedicando a Deus, e às vezes parece que as coisas estão dando errado. Nem toda recompensa você vai receber nessa terra, mas na eternidade já tem um galardão preparado para cada um de nós, irmãos. A Bíblia fala, nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Tem pessoas que fazem maldade, irmãos, a vida toda, né? Mas dura muito tempo. Tem pessoas boas que morrem cedo. Tudo isso vai ser resolvido na eternidade. Vamos lá, tópico 2, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Jesus deixou claro que ninguém pode conhecer o Pai a não ser pelo Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa afirmação nos ensina duas verdades fundamentais. Deus é pessoal e relacional, não princípio abstrato, nem uma energia sem consciência. O acesso ao Pai acontece somente por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens.
Fora de Cristo, qualquer tentativa de conhecer a Deus será incompleta, distorcida ou levará ao erro espiritual. Portanto, não se conhece verdadeiramente o Pai por meio da religião, da filosofia ou da tradição, mas por um relacionamento vivo com Cristo. Tem pessoas que não creem em Jesus como Filho de Deus. Como que essas pessoas vão conhecer a Deus se não creem em Jesus como Filho de Deus? Porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Para conhecer o Pai, nós temos que conhecer o Filho, Jesus Cristo revelado. E crer em Jesus assim como diz as Escrituras. O próprio Jesus falou isso. Vocês têm que crer em mim assim como diz as Escrituras. Tópico 3, quem vê o Filho vê o Pai. João 14,9 diz o seguinte, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Essa afirmação confirma a unidade essencial entre o Pai e o Filho. Jesus não disse que ele é o Pai, mas que revela perfeitamente quem o Pai é. O resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. Hebreus 1:3. Pai e Filho são pessoas distintas, mas compartilham a mesma natureza divina. Tudo o que Jesus fez, falou e demonstrou reflete diretamente o caráter do Pai. Jesus sempre agiu em total comunhão com o Pai, buscando cumprir a sua vontade. Assim, conhecer Jesus é experimentar a presença do próprio Pai. Quem se aproxima de Cristo encontra o Pai, pois Deus escolheu revelar-se plenamente ao seu Filho. Irmãos, lá em João 14, Jesus Cristo ele falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ali os discípulos começaram a ficar ali curiosos, falaram: Senhor, mas nós não sabemos o caminho, como nós vamos para este caminho se nós não sabemos qual é o caminho e tal? E Jesus Cristo se revelando, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Filipe fez uma pergunta para Jesus, né? Fez um pedido para Jesus. Filipe falou: mestre, mostra-nos o Pai. Aqui tem uma coisa interessante, porque eu já me confundi com essa passagem. Depois eu aprendi certo, né? Jesus ele falou, Filipe ele falou: mestre, mostra-nos o Pai. Aí Jesus ele falou para Filipe: Filipe, estou tanto tempo com você e você ainda não me conhece? E você ainda não conhece o Pai, né? E você ainda não conhece o Pai? Aí isso me confundiu. Eu pensava assim: ué, será que Jesus está falando que ele é o Pai? Não, irmão, se a gente prestar bastante atenção, Jesus Cristo ele disse: estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não conhecem o Pai. Aí Jesus ele fala: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele não estava dizendo que ele era o Pai. Ele estava dizendo que quem olhasse para Jesus, quem tivesse comunhão com Jesus, olharia para o Pai também. Estaria vendo o Pai, estaria tendo comunhão com o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai também. Jesus, ele reflete toda a glória do Pai também. Todo o esplendor e toda a glória, como diz lá em Colossenses. Aí é só para ficar bem claro que Jesus não é o Pai, mas Jesus reflete, né, todo o caráter, santidade, atributos do Pai também. Eu me confundia, né, mas depois eu aprendi certo e hoje os irmãos também estão aprendendo aqui através, né, dessa lição. Outra coisa que me dava dúvida, Isaías 9:6. Que Isaías 9:6 fala o seguinte, né, que fala do nascimento de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Aí tem uma tradução que diz o seguinte: Pai eterno e príncipe da paz. Aí essa tradução me confundia, porque estava falando de Jesus, mas chamava Jesus de Pai eterno. Eu falei: ué, Jesus é o Pai? Mas aí, irmãos, isso é por causa das traduções. Tem traduções da Bíblia que não são exatamente, né, o que estava escrito no original. É por isso que existem Bíblias, né, que você vai ler assim, ó, Almeida, Revista e Atualizada. É porque eles estudaram direito e falaram: peraí, essa palavra aqui não dá muito certo não. E os próprios estudiosos às vezes traduzem uma palavra, aí depois eles olham: isso aqui não tá fiel ao original não, isso aqui pode confundir, isso aqui não está certo. Até errado mesmo, até erros. Não existem erros nas escrituras, existem erros nas
traduções. Nas traduções podem existir erros. Porque é o homem, né? É o homem ali traduzindo, é o homem fazendo versões. Mas nas escrituras originais, na palavra de Deus, não existe erro. Nas traduções podem existir. Então é por isso que existe, ó, Almeida Revista e Atualizada. Existe também Almeida Revista e Corrigida. É porque foi o quê? Aí, ó, da irmã. É porque foi corrigida. É. Eu gosto de comparar várias versões. Gosto de comparar várias versões e gosto de descobrir o que uma palavra quer dizer no original. Que tira várias dúvidas também, né? No hebraico ou no grego. E aí, irmãos, quando eu li esse versículo, nessa tradução que dizia assim, ó, que Jesus ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, eu falei, mas peraí, Jesus não é o Pai? Por que está chamando ele de Pai eterno? Aí eu fui em outras traduções, em outras versões, tem versão que diz o seguinte, que Jesus ele é o Pai da eternidade. Já mudou, né? Não é o Pai eterno, é o Pai da eternidade. Ou seja, porque até a eternidade depende de Deus, irmãos. Deus ele não está na eternidade, a eternidade é que está em Deus. Porque ninguém criou Deus, Deus criou todas as coisas. Até a eternidade, já pensou, né, já parou para pensar o que é isso? Até a eternidade depende de Deus. Sem Deus não existiria eternidade, né, irmãos? Então não é Deus que está na eternidade, é a eternidade que está em Deus. Não é Deus que está nos céus, porque nem os céus podem conter Deus, né? Não é Deus que está nos céus, irmãos. Que às vezes é uma maneira da gente entender, né, que Deus está nas alturas celestiais e tal. Mas não é Deus que está nos céus, porque a Bíblia fala que nem os céus podem conter o tamanho de Deus, é os céus que estão em Deus. Porque foi Deus que criou os céus. O Criador é maior do que a criatura. Amém? Então, só para os irmãos entenderem, que às vezes uma tradução também, uma versão, você tem que ler em várias versões para você entender melhor. Então vamos lá. A pessoa de... tópico 3, né? A pessoa de Deus Pai. Ponto 1, atributos incomunicáveis do Pai. Irmãos, agora nós vamos ver uma coisa interessante aqui. Existem os atributos de Deus. O que são atributos? Atributos são qualidades, características de Deus. Tem atributos de Deus, que Deus, ele passa para nós. Tem atributos, né, qualidades de Deus, que ele passou para nós. Irmãos, quando a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não está dizendo que Deus tem braço, né, olho igual ao nosso, que Deus tem cabelo igual ao nosso. Não está dizendo que Deus tem um corpo igual ao nosso, não. Quando a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é que nós herdamos características de Deus, atributos de Deus, que nós vamos aprender agora quais são esses atributos. Até porque Deus ele fala, a Bíblia fala que Deus ele é espírito. E importa que os que o adorem espírito e em verdade. Espírito não tem forma, espírito é invisível. Mas Jesus veio como homem. Jesus ele veio, a palavra já diz, como homem, tomou a nossa forma. Mas Deus não, irmãos. Deus ele é espírito. Então, ser criado à imagem e semelhança de Deus significa herdar características de Deus. Deu para entender? Não físicas, mas atributos de Deus também, que Deus passou para todos nós. Tem atributos de Deus, qualidades de Deus, que Ele passa para nós. Isso são chamados atributos comunicáveis. Mas tem atributos de Deus, qualidades de Deus, que Ele não passa para nós, que só Ele tem. Só pertence a Ele e Ele não passa para ninguém, irmãos. Esses são os atributos incomunicáveis do Pai, que nós vamos aprender agora. Olha só, os atributos incomunicáveis, ou seja, que Deus não passa para ninguém, são qualidades que pertencem somente a Deus. Elas não podem ser compartilhadas com o ser humano, pois revelam a grandeza absoluta da divindade. Tem qualidades que só Deus tem. Nenhum espírito vai ter, o diabo não tem, demônios não tem, porque o diabo tem poder. Espíritos têm poder, irmãos. Mas tem qualidades, atributos e poder que só pertence a Deus. Esses atributos são exclusivos às 3 pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 têm esses atributos. Os 3 têm essas qualidades. E quais são esses atributos? Vamos aprender agora. Autoexistência. Deus existe por si mesmo. Ele não depende de nada, nem de ninguém para existir. Ele simplesmente é. Vou até querer ir ali no telão um pouquinho para os irmãos entenderem o negócio. Olha só, irmãos. Isso aqui significa. Isso aqui é como se fosse Deus. Deus ele é autossuficiente. Ele não começou, ele não tem fim, ele é eterno em si mesmo. Não começou e nem tem fim. Porque você vê que o elo aqui, né, ele é fechado. Ele não inicia em lugar nenhum. Então Deus é como se fosse esse elo. Ele sempre existiu, ele não depende de ninguém. Ele não tem começo e não tem fim. Aquele símbolo ali significa isso. Eternidade.
Deus não tem começo nem fim, ele está acima do tempo e não é limitado por ele. Imutabilidade, o que significa isso? Que Deus não muda, né? Deus não muda seu caráter, suas promessas e seus propósitos permanecem os mesmos para sempre. Outro atributo de Deus, onipotência. Nós mudamos toda hora, né? Toda hora nós mudamos de opinião, nós mudamos, até fisicamente nós mudamos. Deus, ele não muda. Onipotência, Deus é todo poderoso, ou seja, onipotência é porque ele possui todo o poder. Deus é todo poderoso, nada pode impedir ou frustrar aquilo que ele decide realizar. Outro atributo também, onisciência. Onisciência é saber de tudo. Deus sabe todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. Nada está oculto aos seus olhos. E por fim, onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há espaço onde ele não esteja. Onipresença está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Às vezes não dá uma impressão que o diabo está em todo lugar, mas o diabo ele não é onipresente não, irmãos. Onipresença, só quem possui onipresença é Deus. O diabo ele não é onipresente. Pastor, e por que às vezes dá a impressão que o diabo ele está em todos os lugares? Primeiro nós temos que entender que o diabo é um espírito, né? O espírito ele se move mais rápido que o ser humano. O espírito ele pode atravessar paredes, é espírito. Então ele tem esses poderes, ele é rápido, ele atravessa paredes, ele pode estar em vários lugares. O diabo até apareceu diante de Deus, né, para acusar Jó. Os irmãos não lembram? Apareceu diante de Deus para acusar Jó. Mas o diabo só vai onde Deus permite. Deus ele possui todo o poder. E por que o diabo parece estar em todos os lugares também? Porque existem milhares e milhares e milhares e milhares de anjos caídos, né? Diz que uma terça parte dos anjos caíram. Trilhões e trilhões de anjos caídos que se transformaram em quê? Em demônios. Eles trabalham para o Satanás também. Então, às vezes, não é o Satanás em pessoa que está ali, mas é um demônio enviado por ele. O diabo, ele tem um conhecimento milenar. Quantos milhares de anos o diabo ele tem experiência? Ele sabe das coisas, ele conhece até a palavra, ele investiga a nossa vida, ele ouve o que a gente fala, ele está ali ouvindo o que a gente fala, observando as nossas atitudes. Aquilo que a gente faz escondido, o diabo ele está vendo e ele vai usar contra nós também, irmãos. Então o diabo ele está sempre investigando a nossa vida. Por isso que às vezes parece que ele está em todo lugar, né? Mas não, irmãos. Onipresença e onipotência só Deus que tem, e onisciência. O diabo ele possui poder, mas Deus ele possui todo o poder. Tem um livro que até diz, até o diabo é o diabo de Deus. E alguém pode se escandalizar, né? Nossa, como assim o diabo é o diabo de Deus? Isso significa, irmãos, que o diabo só faz o que Deus permite. Até o diabo foi uma criatura de Deus, né? E só faz o que Deus permite. Ele só vai até onde Deus deixa. Esses atributos nos ajudam a compreender melhor a grandeza do nosso Deus e nos convidam a adorá-lo com reverência, confiança e gratidão. Agora no top 2 vamos falar da pessoa de Deus Pai. Esse nome Pai aí, hoje nós vamos sair daqui, né, com este nome Pai dentro dos nossos corações, né? Porque às vezes nós oramos a Deus, falamos só o nome de Deus o tempo todo e muitas vezes falta a gente chamar mais de Deus de Pai, né? Falta a gente ter essa compreensão que Deus ele é Pai. Às vezes nós temos medo de Deus nos castigar, de Deus nos dar uma bronca, de Deus nos colocar de castigo ali o tempo todo. E às vezes nós esquecemos também que Ele é um Pai amoroso. Até a correção dele é com amor, né? Até a disciplina, até o castigo que Ele nos dá é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Porque às vezes nós achamos que Ele é um carrasco que vai nos castigar, que vai nos matar. Mas na verdade, irmãos, Ele é um Pai que nos ama e nos quer bem. A pessoa de Deus Pai. Atributos comunicáveis. Que eu já li. Não, agora são os atributos comunicáveis, né? Do Pai. Os atributos comunicáveis são qualidades do caráter de Deus que Ele permite que sejam refletidas de forma limitada no ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Ou seja, agora são aqueles atributos, aquelas qualidades que Deus ele passa para nós. Você sabia, irmãos Marina, que a senhora tem qualidades de Deus? A senhora tem características que Deus passou para a senhora? E agora nós vamos aprender qual. Olha só, entre esses atributos destacam-se santidade. Deus é absolutamente santo e chama seus filhos a viverem uma vida separada do pecado. A Bíblia nos ensina que através de Deus, através do Espírito Santo, nós podemos ser santificados também, sermos santos. Então Deus é santo e Ele passa essa santidade para nós também.
Sem Ele nós não conseguimos. Não adianta se comportar bem, se esforçar, não. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Aí vem amor. Deus ele passa amor para nós também, né? Deus ele nos dá capacidade de amar também. A Bíblia fala que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo. Aqui diz, amor. Deus é amor em sua essência. O amor que demonstramos ao próximo é reflexo do amor que procede dele. Nós só somos capazes de amar porque Deus é amor e Deus ele nos capacita a amar também. Fidelidade. Deus sempre cumpre o que promete. Ele jamais falha e nos chama a sermos fiéis em nossa caminhada cristã. Às vezes tem pessoas que pegam aquele versículo assim, né? Mesmo quando somos infiéis, Deus ele permanece fiel. Não tem esse versículo? Anima acha graça disso aí. Mesmo quando somos infiéis, Deus ele permanece fiel. Aí a pessoa pega esse versículo, né, usa como pretexto, então eu posso ser infiel, Deus ele continua fiel do mesmo jeito, não tem nada eu ser infiel não, não dá nada eu ser infiel, mas a palavra de Deus fala que Deus ele é fiel e ele espera que nós sejamos fiéis a ele também, né, irmãos? Que não vai fazer sacrifício de todo, né? Tem pessoas que falam também, obedecer é melhor do que sacrificar, então não tem que fazer sacrifício nenhum. Mas, irmãos, a Bíblia até fala que existe sacrifício de louvor. A gente, para matar a nossa carne, exige sim um sacrifício, né? A gente, para pagar um preço ali de comunhão com o Senhor, temos que sacrificar muitas coisas, muitas vontades nossas, né? Matar a nossa carne, sacrificar o nosso eu, sacrificar o nosso ego, sacrificar a nossa própria vontade. Então, o sacrifício também acompanha a obediência. Tem pessoas que pegam isso também. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então não vou sacrificar nada. Eu sou obediente, ainda se acha obediente, né? Obediente mesmo, né, irmão? Só Jesus que foi perfeito. Então, uma coisa acompanha a outra também. Existem sacrifícios também. A Bíblia está relatando ali sobre sacrifício de animais, que hoje em dia não precisa mais. Mas Deus ele espera sacrifício de louvor, sacrifício de gratidão, sacrifício de adoração, né? Espera de todos nós também. Então, fidelidade, né, e por fim, bondade. Deus é bom em todo o tempo, sua bondade se manifesta em sua misericórdia, cuidado e graça, e deve ser refletida em nossas atitudes. A bondade se manifesta nas nossas vidas porque Deus passou essa bondade para nós. Esses atributos revelam que Deus deseja transformar nosso caráter, tornando-nos mais semelhantes a Ele. Então, quando nós manifestamos essas características, nós podemos dizer que nós estamos sendo semelhantes a Deus. Então, não é fisicamente, né, irmãos? Agora, o último ponto aqui, ponto 3, os nomes que revelam o Pai. Antes de passarmos por esse ponto aqui, que vai ser rápido, eu quero só que o Pedro coloque os 2 versículos. Foi 2 ou foi 3? 3 versículos, né, que eu te pedi, Pedro. Porque aqui nós falamos de Pai, irmãos, que nós temos que ter mais essa consciência que Deus é o nosso Pai. E o apóstolo Paulo, né, ele falou isso algumas vezes, e o próprio Jesus também falou que nós podemos chamar o nosso Deus de papai ou de papaizinho, ter essa consciência que ele é o nosso Pai. Olha só, Marcos 14:36. Aí foi o próprio Jesus que disse, né? E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Abba, Pai. Quando vocês lerem Abba, Pai na Bíblia, o que significa isso? Abba, Pai significa papai ou paizinho. Abba é uma palavra em aramaico. Abba é uma palavra em aramaico que significa papai ou papaizinho. Tem até um louvor também, né, que fala de Abba, né? Abba o tempo todo. Porque nós temos que chegar diante de Deus, irmãos, e nos acostumar a chamar mais Ele de Pai, né? Chamar de papaizinho. Porque eu mesmo estava olhando para mim e falei, rapaz, várias vezes em minha oração eu fico só falando Deus, 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 Deus. E às vezes a gente esquece de chamar Ele de Pai. Ele é Deus? É, mas Ele é o nosso Pai também. Jesus Cristo, né, já dei esse exemplo aqui, Jesus Cristo ele estava sempre chamando Deus, de Pai, né? Sempre chamando Pai, Pai nosso que estás no céu, meu Pai que está no céu, eu faço a vontade do meu Pai. Só teve um momento que ele chamou de Deus. Foi o momento que ele se sentiu abandonado lá na cruz, que ele disse, Deus meu, por que me abandonastes? E eu não sei quanto aos irmãos, né? Mas eu estava analisando a mim. Falei, acho que na maioria das minhas orações eu uso Deus. Poucas vezes eu uso Pai. A partir de agora eu vou
usar mais pai, né? Porque ele é meu papai, né? Vou usar Deus também, claro que ele é Deus, mas eu vou usar mais pai, né? Porque ele é o nosso pai e ele está sempre perto de nós. A Bíblia fala que mesmo uma mãe que amamenta os seus filhos, esquecer dos seus filhos, o nosso pai que está nos céus nunca vai esquecer de nós. Que o nosso nome está escrito nas mãos dele. E o apóstolo Paulo também falou de Abba Pai. Pode passar aí, Pedro. Romanos 8,15 diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, papai ou papaizinho. Pode passar o outro, Pedro, Gálatas, né? Gálatas, pedi também o Gálatas, coloca aí. Gálatas também foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, né? E diz também: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama, Abba Pai. Significa papai ou papaizinho. Então, a partir de hoje nas nossas orações, vamos usar mais pai, né? Papai, porque ele é o nosso pai. Tá vendo? Aí, ó. Comunhão, né? Quando a gente se sente filho, né, irmãos? Vamos chamar de pai, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu fui criado mais com minha avó e com minhas tias. Aí eu via minha avó e minhas tias, né? Chamava minha mãe pelo apelido. Minha mãe tinha um apelido de Lica, né? Era ela chamada de Lica lá na família. Aí eu via minha avó chamando ela de Lica, chamava de menina, né? Mas também chamava de Lica às vezes. As minhas tias chamavam ela de Lica. Aí eu ficava vendo aquilo, como eu não era criado muito com minha mãe, eu comecei a chamar minha mãe de Lica. Não chamava minha mãe de mãe, chamava ela de Lica. E chamava minha avó de mãe, porque fui acostumado assim, né? Aí quando eu fui crescendo, entendendo, né? Eu vi como minha mãe ia ficar feliz se eu chamasse ela de mãe. Aí eu passei a chamar ela de mãe, ela ficou toda cheia, toda alegre. Mas eu chamava de Lica, né? Mas quando nós nos sentimos filhos e estamos próximos, nós vamos chamar de mãe, vamos chamar de filho. Por que eu não chamava minha mãe de mãe? Fui criado longe dela. Então não tinha essa comunhão, essa intimidade. Quando nós entendemos essa comunhão, essa intimidade, nós vamos passar a chamar pai. Agora, irmãos, no finalzinho, no tópico 3, o último tópico, nós vamos falar aqui dos nomes que revelam o pai. Aqui eu vou só ler mais, né? Porque Deus, aparece vários nomes de Deus no Antigo Testamento, e nós vamos ver o significado de alguns nomes aqui. Então tá lá, os nomes que revelam o pai. Na Bíblia, os nomes de Deus não servem apenas para identificá-lo, mas revelam quem ele é. Apagou aqui, deixa eu ler ali. Os nomes de Deus não servem apenas para identificá-lo, mas revelam quem ele é. Como age e como se relaciona com o seu povo. Então ali, irmãos, vários nomes de Deus. Vamos ver alguns ali, ó. Elohim. Esse nome apresenta Deus como Criador poderoso de todas as coisas. Embora esteja no plural, ele afirma claramente o monoteísmo. O monoteísmo é apenas um Deus. E ao mesmo tempo revela a pluralidade da pessoa na Trindade, como vemos em Gênesis. Elohim é um nome plural, mas plural para identificar o Pai, Filho e o Espírito Santo, e o único Deus. Ali vem outro nome, El Shaddai. Creio que os irmãos já ouviram muito El Shaddai, né? O que significa El Shaddai? Revela Deus como todo-poderoso, aquele que sustenta, fortalece e supre o seu povo. Adonai, no Antigo Testamento, e Kyrios, no Novo Testamento. Esses nomes apontam Deus como Senhor soberano, digno de obediência e adoração. Ali só alguns nomes, né, para mostrar o que Deus representa. Também tem Jeová Jireh, Jeová Rafá, né, que é o Deus que cura. Então tem vários nomes e os nomes de Deus apontam para aquilo que ele é também. E ali tem aquelas palavras ali em consoante, YHVH, né? Nós simplificamos e falamos Iavé. O nome Iavé é o nome pessoal de Deus, revelado como eu sou o que sou. Esse nome enfatiza a eternidade, a autoexistência e a imutabilidade de Deus. Esses nomes revelam a grandeza, a majestade, a soberania e a proximidade do Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E aí o Pedro pode botar aí na conclusão, Pedro, para concluir. Conclusão: a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos. Amém, meus irmãos? Mais uma lição abençoada, né? Hoje nós vamos sair daqui com essa intimidade maior, sempre lembrando que o nosso Deus é o nosso Pai eterno, é o nosso papai.